Olá amigos, aqui é o Jonas e estamos começando mais um Bet Midrash, podcast do comentário da lição da Escola Sabatina da BBT Manaus. Olá amigos, aqui é o Gadi. O convidado deste podcast é o Rocha William Cardoso. William esteve conosco no podcast do estudo número 6 e agora comenta conosco o podcast do estudo 7, que tem como tema As 7 Trombetas, baseado nos capítulos 8, 9 e 10 de Apocalipse. Obrigado pelo convite, shalom a todos e é um prazer estar aqui com vocês novamente. E amigos, nós acabamos de ouvir o toque do shofar. Esse toque no final de Yom Kippur é tocado, esse som que nós acabamos de ouvir, é justamente relacionado ao estudo de hoje, as 7 trombetas. Rocha William, gostaria que você fizesse aqui um comentário dessa abertura. Começa o sétimo selo é aberto, então inicia-se ali uma introdução ao serviço do santuário, em seguida as 7 trombetas são tocadas. A lição ela faz um breve comentário sobre isso, mas o shofar ele primeiramente ele está conectado com algumas funções em alguns momentos dentro da Torá, né? Ela menciona, por exemplo, que o toque do shofar ele estava conectado com o anúncio da lua nova. Então, quando chegava, a lua nova é o início do mês judaico, né? Então quando chegava um novo mês, para que o povo soubesse, né, que estava chegando o novo mês, então se tocava o shofar para anunciar a lua nova, então a chegada do novo mês. Também a proclamação das festas, né, o anúncio das festas, as festas, principalmente a Shalosh Regalim, que são as 3 principais festas, que é a festa de Pesach, Páscoa, a festa de Shavuot, que é a festa do Pentecostes, e a festa de Sukkot, que é a última festa, né, a festa dos tabernáculos. Então essas 3 festas também era anunciada a chegada delas, ou que elas estavam prestes a chegar, então anunciava-se com o toque do shofar. Outra utilização do toque do shofar era a proclamação do ano de libertação. Então isso está lá em Levítico, né, 25. Então quando havia a libertação dos escravos no Shemitah, o Yovel, que é o nome o ano sabático, o ano do jubileu, então se tocava o shofar também para anunciar que esse ano sabático estava chegando e que nesse ano, então, isso para os escravos era motivo de alegria, não por causa, né, do ano em si, que era um ano de folga, né, mas sim por causa que era o ano da libertação, no qual eles iriam deixar de ser escravos para se tornar homens livres novamente. E também o toque do shofar também era utilizado para anunciar o primeiro dia, na verdade marcava, né, o primeiro dia do 7º mês, que é o nome da festa, né, Festa das Trombetas, e que isso era tocado durante aí 10 dias até o último toque, que tu acabaste de mencionar, Jonas, que é o toque que é feito no final do dia da expiação. Então após as portas serem fechadas, hoje em dia, né, na sinagoga, quando a porta, no serviço de Neilá é o nome, a porta é fechada, o shofar ele é tocado para anunciar o fim, e quem está selado, quem não está selado, então está de fora, né? Ou seja, aqueles que estão escritos no livro e aqueles que estão fora do livro, do selamento, né? O livro da vida. E então o shofar também anuncia o final do dia da expiação, e praticamente são essas as funções. E claro, né, no livro de Números ali também menciona que o shofar ele era utilizado por uma questão de guerra, anunciar vitória ou também de convocação do povo. A gente tem isso também, por exemplo, Gideão utiliza, né, essa técnica do shofar, né, ali para confundir os inimigos, e isso é o símbolo de vitória, né? Então a ideia de vitória, de inteligência, né, e também essa ideia de reunião, né? Porque através de cada tipo de toque diferente, como menciona o livro de Números, o povo se organizava, sabia o que eles deviam fazer, o horário que eles deviam sair, quando eles deviam entrar, o toque anunciava, então esses movimentos que a congregação deveria executar. No capítulo 8, versículo de 3 até o 5, nós vimos ali um anjo que ele está no serviço do santuário celestial. Queria que você comentasse um pouco sobre esse serviço que aparece no capítulo 8 e o serviço do santuário terrestre.
E eu também queria que você comentasse a respeito da trombeta como um símbolo do juízo divino, tanto no Tanar, nas escrituras hebraicas, quanto nos escritos dos evangelhos e das cartas. Então, a trombeta, então, em si, o grande marco assim da trombeta, no caso, não é só um detalhe, essa palavra trombeta não é uma boa tradução, porque trombeta lembra, até inclusive, né, a gente vê isso em figuras de anjos com trombetas de prata, né? Então, que é de prata ou de metal, que seja de prata, mas é um metal. Então, só que esse é uma trombeta, ou seja, é um tipo de instrumento que era pouco usado, embora existia em Israel, mas é pouco usado. Então, quando a Bíblia, o Novo Testamento, ele menciona a trombeta, principalmente aqui no livro de Apocalipse, ele utiliza a palavra salpinx, que é uma tradução para especialmente a expressão hebraica ou teruá ou shofar. Então, o teruá é um som que sai do shofar. O shofar é um instrumento, teruá é o som que sai, é um dos sons que sai desse instrumento, mas também é o som mais conhecido e por isso é chamado então também de, por exemplo, a festa das trombetas é chamada de Yom Teruá, não Yom Shofar, né, ou Yom Shofarim, mas Yom Teruá. Então, ou seja, então a gente tem que ter em mente que essa trombeta que está sendo anunciada aqui, ela é especialmente um shofar. Ou seja, o que é um shofar? Ele é um chifre de um animal que pode ser, geralmente, né, era um carneiro ou um bode, que produz sons diferentes e também um formato diferente. E esse som desse animal, então, esse chifre, desse animal, ele produz então o som que era utilizado, né? E outra coisa, ele é pequeno, né? Então é fácil de carregar, como se fosse. Depois alguns utilizam como para guardar pólvora. Numa época aí também se utilizava, não sei se era de carneiro, de bode, mas usava o chifre também, que carregava aqui pólvora e colocava dentro do, inclusive, né, a ponta do chifre utilizava como um funil assim para a pólvora cair na arma, né? Só que o povo de Israel usava também pendurado, aqui não para carregar coisas, mas para tocar o shofar em guerra. Geralmente era uma pessoa, eles se comunicavam entre si nas localidades se estivesse um distante do outro. Então temos que ter em mente aqui que essas trombetas que estão sendo tocadas aqui não são trombetas de metal, de ouro, de prata, como a gente vê nas figuras, mas são chifres, pequenos chifres, né, de 1,5 palmo mais ou menos, que são utilizados para tocar. Então são 2 tipos de chifres, que é o chifre de carneiro ou o chifre de bode. Cada um deles era utilizado em uma época diferente, especialmente o chifre de carneiro, ainda é, né, utilizado no dia das trombetas, na festa das trombetas, né? A festa das trombetas, que é utilizado o shofar de carneiro, exatamente porque o chifre do carneiro ele é dobrado, né? Ele é curvado, bem curvado, e isso é uma ideia do que o dia das trombetas ela representa, que é um anúncio para o arrependimento. Então, ou seja, o juízo está chegando, que é o dia da expiação, né? Lembrando que a festa das trombetas ela começa no dia 1º do 7º mês, a festa da expiação começa no dia 10, né, do 7º mês. Então, ou seja, nós temos 10 dias de preparação, que são chamados os dias terríveis, e esses 10 dias de preparação se toca o shofar, já no início do dia vai se tocando até o dia da expiação, então, no qual nesse dia haverá então o julgamento. Então o shofar ele em si, e é o que dá a entender aqui no livro de Apocalipse, ele está ligado com a ideia de juízo, de julgamento, né? de anúncio, né? de um juízo, de um momento de que está sendo julgado alguma coisa, uma decisão que está sendo feita. Um outro episódio relacionado a isso no Tanar, né? Nas escrituras hebraicas, é o episódio da entrega da lei no Monte Sinai, ou seja, Deus estava entregando a lei tem a ver, tu vê, os 10 dias, né, de preparação, 10 mandamentos, né? Então como se cada dia o perdão por um mandamento, né, até o dia da expiação. Então você tem 10 mandamentos que são entregues com sons de trombeta, com sons de trovões, com relâmpagos, né? Então isso tem a ver com a ideia de um juízo, de um julgamento, de lei, né, que deve ser obedecida, que deve ser
guardada. Já no Novo Testamento, a gente tem, por exemplo, Paulo, que menciona em relação ao toque das trombetas para o anúncio da chegada do Messias. E quando isso acontecer, né, então vai ser um dia terrível, chamado de o dia terrível de Zacarias, e também fala sobre isso Joel. Então é um dia terrível, é um dia de temor. Por quê? Temor para aqueles que não estão selados, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não escutaram o toque do shofar antes, que é o som. O shofar em si, ele é um símbolo, o som dele, né, o teruá, que é o som principal do shofar, ele é um símbolo do chamado de Deus, desde lá do princípio. Onde estás? É que Deus disse para Adão e Eva, onde estás? Esse é o toque do shofar, é a grande pergunta, onde estás? Onde nós estamos? Nós estamos preparados ou nós estamos levando a vida, né, numa boa, sem cuidado, né, sem preparação, sem atenção à palavra de Deus? Então o toque do shofar é a ideia do som de Deus chamando o povo para o arrependimento, como aparece lá, caiu a grande Babilônia, um anúncio, né? Então sai dela, né? Sai dela, então volta para o meu lado. Para quê? Para que quando o último toque for soado, não seja temível para aqueles que não ouviram antes, né? Para aqueles que não se prepararam. Seja então, como eu disse, né? Seja um som de alegria, um som de Iovelo, né? A palavra Iovelo tem a ver com jubileu, né? Alegria. Então é o som da libertação e não o som da condenação. O autor da lição ele faz um comentário aqui que essa cena dos versos 3 a 5 está relacionada com o serviço litúrgico do santuário terrestre. Eu queria que você comentasse um pouco desse serviço litúrgico e como ele se relaciona com o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. Isso é interessante que no Talmud ele nos dá essa luz, né? A gente não tem muitas assim especificações do que acontecia no santuário descrito na Bíblia, né? Seja no Tanar, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente não tem essas assim minúcias de como que era todo o processo, mas no Talmud nós temos assim essas informações na Mishnah, né? Especialmente dentro do Talmud a Mishnah. E na Mishnah tem um dos tratados chamado de Tratado Tamid, e a palavra Tamid significa o contínuo, diário, né? Chamado de diário, no livro de Daniel e no serviço, né? Então o diário, ou seja, o que acontecia dia a dia. Então entre esses serviços a gente tem ali no diário, a gente tem um momento em que o sacerdote ele tomava o incenso, né, colocava em cima do seu de um outro incensário que ele carregava, como se fosse até eu já vi isso até em figuras de padres também com esse tipo de incensário, né? Então era uma botija assim com correntes, né, e uma corrente maior segurada por correntes, e uma corrente maior na qual ele balançava ali dentro dessa bacia, pequena bacia, colocava-se brasas em cima das brasas, o incenso, e ele então segurava aquilo ali com as duas mãos, né, aquela corrente, e ficava balançando. E para quê? Para amenizar o cheiro ruim que ficava dentro do santuário, né? O Talmud menciona que na época do tabernáculo, no dia da expiação, Deus ele consumia todo aquele sangue impregnado nas cortinas, era queimado no dia da expiação como uma manifestação, uma teofania, uma manifestação miraculosa da parte de Deus, e ele então purificava não apenas o pecado em si, mas também purificava o próprio santuário fisicamente, de todo o sangue, de toda a contaminação. Mas disse que depois então da destruição, né, e até mesmo na época dos reis, já com a profanação deles, né, do santuário, da palavra de Deus, essas manifestações já não aconteciam mais. Então o que acontece? O sacerdote ele tinha que de fato entrar, né, diariamente, aquele sangue que estava lá, que o Flávio José inclusive menciona que era lavado as cortinas, né? Então, ou seja, não havia mais, realmente, Deus não mais, se isso é real, né? Deus não mais limpava ele mesmo através do seu fogo consumidor, a Shekinah, mas o próprio povo, então lá o sacerdote balançava e ia tentando jogar incenso aromático ali para tirar um pouco do cheiro ruim, né? E esse era um serviço diário que acontecia. Então a mistura ali um cheiro agradável com o cheiro do sangue, né? Velho. E aí então após ele fazer isso, ele lançava aqui, o livro de Apocalipse menciona que ele lançava no chão
o incensário. Isso é uma coisa interessante aqui, que o Talmud, no caso, ele não fala do incensário em si que era lançado no chão, mas ele fala de um instrumento chamado magrefá. Isso está no Tratado Tamid, no capítulo 5. E ele fala da magrefá. A magrefá era um instrumento tipo como se fosse tubos, né? A Enciclopédia Judaica menciona que são 10 tubos que produziam até 100 sons diferentes. E esses 10 tubos metálicos eram conectados formando tipo de uma caixa, o formato de um quadrado de tubos conectados. E ele então jogava essa magrefá, né, esse instrumento no chão após o serviço do incensário, após executar, né, o serviço do incenso, que não era agora esse incensário móvel, mas o altar de incenso. Após realizar esse serviço, ele lançava a magrefá no chão, e essa magrefá fazia um som muito alto, que o Tratado Tamid menciona que ninguém podia escutar. As pessoas que estavam ali em Jerusalém, um companheiro não escutava o outro, né, por causa do barulho tão alto que esse instrumento produzia. E quando esse instrumento fazia esse som, sabia-se que estava chegando ao fim do serviço, ou seja, na tardinha. O fim do serviço já estava sendo realizado. E aí, com o fim do serviço, esse som movimentava 3 pessoas. A primeira pessoa que se movimentava ao ouvir o som era o sacerdote que estava do lado de fora, que entrava no santuário para se unir aos sacerdotes lá de dentro para terminar o serviço. O levita, que estava do lado de fora, já sabia que já ia começar a cantar o salmo do dia, que era o fechamento do serviço, exato. E aí então o levita escutava, se reunia os seus companheiros para cantar o salmo do dia, para findar. E o líder, a gente até não comentou isso na semana passada, né, mas que a terra de Israel, após o cativeiro babilônico, os israelitas eles dividiram o território deles, né, o território de Judá, em 24 distritos. E cada distrito tinha um ancião, chamado Ma'amadim, né, o Ma'amad, que era o líder do distrito. E aí então, quando o magrefá ele era solto e fazia o barulho, então o sacerdote se movimentava junto aos outros sacerdotes, o levita ia em direção aos outros levitas para cantar o cântico, e o Ma'amad, que era o líder cada líder, né, se reunia na sua congregação, né, ou seja, se reunia com o seu povo para esperar a conclusão, né, do serviço. Então, embora não é aqui o incensário que é jogado no chão, mas é muito interessante, que é parecido e que dá a ideia de quê? A ideia do julgamento, a ideia da conclusão. Ou seja, o fim do serviço está chegando. Ou seja, como diz assim, o povo esperava o perdão. Então, todo mundo estava impuro. Porque é como se cada dia era um dia da expiação. O dia da expiação purifica anualmente. O Tamid ele purifica diariamente. Então, ou seja, a espera do perdão que o povo, né, aguardava no final do dia da expiação, no final do dia da expiação, acontecia diariamente, né, de uma forma micro, né? Então, ou seja, no final do dia o povo esperava a purificação ao redor do santuário através desse serviço. Então, o cântico, o último salmo era cantado. Então, inclusive a bênção sacerdotal, ela era pronunciada nesse momento também pelo sumo sacerdote. E aí então o povo voltava para suas casas com a certeza do perdão, né? E o papel das trombetas nesse caso, elas marcavam também o fim do serviço litúrgico, não só diário, mas também do serviço anual? É verdade, eu esqueci até de mencionar esse detalhe. De fato, após tudo isso, né, após essa conclusão do magrefá que era lançado, então vinha-se o toque das trombetas. Nesse caso, né, o Tamid aqui, o tratado talmúdico, ele menciona que eram 2 trombetas de pratas que ficavam próximos a uma mesa, a mesa das gorduras, né, onde se colocava a gordura dos animais, então que eram sacrificados no altar. Então aí sim eram 2 trombetas de pratas, 2 levitas ou sacerdotes que tomavam essas trombetas e então tocavam anunciando o fechamento do sacrifício, ou seja, do serviço diário, e aí se começava novamente um novo sacrifício, né, um novo serviço do próximo dia, né? Lembrando que o dia bíblico ele começa à tardinha, né, no pôr do sol, e vai até o pôr do sol do outro dia. Então, a minha pergunta é uma referência
para que você faça uma referência ao momento em que o sacerdote entra no lugar santo com o incensário carregado de brasas incandescentes. Em que momento ele faz isso? Antes ou depois do sacrifício que era feito à tarde? Não, é feito depois, de acordo com o que o Talmud especifica aqui. É feito depois. O sacrifício era feito, esse era um serviço posterior, né? O incensário é o serviço posterior ao sacrifício. E aí depois, ou seja, porque já estava indicando a conclusão. Tanto é que após o serviço do incenso, o magrefá era solto, era lançado no chão. E aí o barulho era para anunciar o fim. Tanto é que esses três personagens, três pessoas, né, que é o sacerdote, o levita e o líder da congregação de cada dos 24 distritos, cada um deles se movimentava em direção aos seus companheiros ali, né? Os sacerdotes com os sacerdotes, os levitas com o coral, né? E o líder com o povo. E aí para quê? Para ir aguardar o fechamento. O fechamento era através do cântico do salmo, o pronunciamento da bênção sacerdotal, o toque das trombetas que fechava tudo, então vinha o fim. Então é como se nós pudéssemos fazer assim uma prefiguração, né? O momento das trombetas tocadas no Apocalipse, isso passou a acontecer a partir do sacrifício que foi operado pelo Messias. O Messias se ofereceu um sacrifício, né? Ele era o sacrifício. Que aí, não sei se você vai ver essa questão, mas que a gente tem aqui, né, no capítulo 8, né? Depois, havendo aberto o sétimo selo, aí houve silêncio no céu. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então aqui a gente tem um anjo, né? Que esse anjo ele é um anjo sacerdote, porque ele está no santuário, ele tem um incensário, ou seja, ele está executando a função que o sacerdote ou o sumo sacerdote realizava lá, especialmente o sumo sacerdote realizava lá no santuário. Então o serviço aqui que está acontecendo aqui é realizado por um anjo. E aí a pergunta é: quem é esse anjo? Então, ou seja, esse anjo ele oficia tanto no diário quanto no dia da expiação. São 2 serviços, né? O dia da expiação é um serviço e o diário, que são os 359 dias, né? São 360 dias o calendário bíblico, judaico, né? Então são 359 dias é um serviço e um dia, que é o dia da expiação, é outro tipo de serviço. Claro, né? Existe também um serviço específico para o dia de Shabat, né? O dia de sábado é um outro tipo de serviço, mas faz parte do diário. Então, quem é esse anjo? O Talmud também menciona que existe um anjo no céu que é um sacerdote, né? E esse anjo está lá na enciclopédia judaica, quem quiser, tem online isso, né? Então coloca lá Michael, né? Pronunciando assim, que é Michael em inglês, né? Então esse é o nome do anjo. O anjo é Michael, né? Que é Miguel. Miguel é o nome do anjo. Então, embora, né, a tradição judaica não interpreta Miguel como sendo a pessoa do Messias, o mesmo Messias, não. Miguel é uma coisa, o Messias é outra pessoa. Mas aqui é interessante que o anjo sacerdote celestial na tradição bíblico-judaica é Miguel. É aquele que se veste em linho, que é uma vestimenta outra coisa, é outro detalhe, né? Que é mencionado aqui. Não é aqui, mas é mais pra frente que vai estar, acho que é no capítulo 9 ou 10, que menciona que de novo vai aparecer esse anjo, né, que tem um arco-íris sobre a cabeça. O anjo, ele tinha, aqui ó, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, os pés como luz de fogo. Capítulo 10, verso 1 fala isso. Então, e menciona que o anjo também estava vestido de linho, certo? Então, e a vestimenta de linho é a vestimenta do dia da expiação, é a vestimenta que se utilizava. O sacerdote, ele tinha uma vestimenta que ele utiliza, o sumo sacerdote, desculpa, ele tinha uma veste diária, que era o efode, o peitoral, a sobrepeliz, a túnica azul, então, o turbante, a diadema de ouro, tudo isso ele vestia diariamente, mas no dia da expiação ele vestia linho. Uma veste de linho branco que simbolizava aí a pureza, simbolizando também a questão da humildade, né? Então, da simplicidade. E aí, então, a gente tem um anjo que veste linho, que trabalha no santuário, e esse anjo, de acordo com a tradição, é Miguel.
Então, e para nós, né, nós entendemos que Miguel ele é uma pré-encarnação de Yeshua, o Messias. Então, Yeshua no céu, antes de receber esse nome, Yeshua, aqui na terra, ele tinha um nome lá no céu como Micaela, que na verdade não é nenhum nome, né? É só um termo, né? Como é que se diz? É um título, né? Micaela, que significa quem é como Deus. É uma pergunta que envolve uma questão de militar aí, né? Aparece no Cântico do Mar Vermelho, né? Quem é como tu, né? Mihamorra, né? Baalim Adonai, quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Então, Miguel, ele é um agente militar e também sacerdote, né? Então, ele tem essa... É um rei sacerdote. Rei sacerdote, né? E, inclusive, até falaste isso, o Talmud menciona que talvez uma das interpretações, né? Tem outras, né? Mas uma das interpretações que o próprio Melquisedeque poderia ser o mesmo Miguel, entende? Porque ele era um rei sacerdote e Miguel é um rei sacerdote. Tem essa questão militar, né? Ele luta lá no livro de Daniel, capítulo 10, né? Ele aparece lá também defendendo, lutando contra os outros anjos das outras nações. Então ele tem essa questão, quando está aqui na terra, ele é um militar, protegendo, a função dele é proteger Israel. Ele é o anjo guardião de Israel. Quando ele está no céu, ele intercede pelas almas do povo de Israel, no santuário. Então, tem a ver com a inscrição no nome no livro, é ele que faz isso. Então, a gente tem aqui essa menção dele aparecendo aqui, e realmente se encaixa muito bem nessa interpretação mais tradicional, né, do que bíblica, e a interpretação de que Miguel é o anjo aqui que dá então que inicia. Então o processo do que está acontecendo aqui tem a ver, como o Gad me perguntou, tem a ver sim com o julgamento, porque nós temos aqui um anjo sacerdote vestido de linho ministrando com o incensário, e aqui então a gente pode entender que ao mesmo tempo que está falando do Tamiz, que é o diário, mas também pode estar fazendo uma referência ao dia da expiação, ou seja, não a dias específicos, mas assim ao julgamento, ao juízo, ao perdão. Então, ao juízo que recai sobre aqueles que não ouvem a palavra ou não se interessam, e o juízo que, no caso positivo, né, que recai sobre aqueles que são selados, que é aqueles que se preparam, que estão atentos ao que está acontecendo. É interessante que você falou desse anjo, no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, são as mesmas características do capítulo 1 e do versos 12 até o 15, né? São as mesmas características de Yeshua. Ele vê ali o Messias glorificado, ele aparece agora na figura de um anjo com as mesmas características. William, eu queria que você fizesse um paralelo das 7 trombetas com os outros ciclos de 7 anteriores, né? Porque nós vemos 7 igrejas, 7 selos, e agora nós vemos 7 trombetas. Esses ciclos de 7, eles estão relacionados, ou um é consequência do outro, ou eles são paralelos? Sim, então... Primeiramente, uma coisa interessante, só para a gente lembrar, é que o 7, a primeira vez que a gente vê a menção do 7 na Bíblia é a criação. Então, o que esse número 7, inclusive, né, não são 10 pragas aqui, mas são 7 pragas que vão aparecer, e não 10, porque embora algumas pragas são bem parecidas, algumas menções com as pragas de Êxodo, mas não é mencionado 10. Por que não 10, mas sim 7? Porque o 7 é uma constante dentro do livro de Apocalipse. E uma ideia possível aqui é fazer essa menção da criação, né? Então a criação, ou seja, é o reconhecimento do Criador. O Criador é o tema aqui, né? A ideia da criação e o Criador. Então o reconhecimento do Criador. E tudo envolve isso, né? Praticamente as primeiras páginas de Gênesis, elas servem para nos ensinar como ler a Bíblia. Por isso que ela é importante. Tanto é que o início e o fim da Bíblia, no caso contando com o Novo Testamento, elas terminam da mesma forma. O Gênesis começa com a criação e Apocalipse termina com a recriação, né? Então, terminando lá com a reconstrução da terra e tal, tudo novamente. Então, essa é a ideia. O próprio santuário, quem lê ali, a gente está na paraxá de Tetzaveh, né? Então, essas paraxotas aí, que é Terumá, Tetzaveh, né? Então as que seguem, elas vão falar exatamente da construção do santuário, e é interessante que o santuário ele foi construído na mesma terminologia lá também em 1 Reis capítulo 8, a construção do santuário por Salomão, novamente vou repetir, a mesma terminologia da criação.
querubim que aparece como um símbolo das aves. Você tem, por exemplo, assim, olha na paraxá de Terumá e Tetzaveh, começa a se construir desde a arca, é a primeira coisa que pede para construir, e termina agora em Tetzaveh a construção, os últimos pedidos da construção, termina com quem? Com a veste do sacerdote. Então tem essa configuração, começa com o santuário em si, e depois vem aquele que ministra tudo isso. Igual na criação, começa com a terra, com as coisas, e depois aquele que domina, tem domínio sobre tudo, domínio sobre as aves do céu e subjugar a terra e os animais, né? Que é o homem, que domina e cuida e lavra a terra e cuida de tudo isso. Então você vê que tem muito paralelo. E aqui a gente tem no Apocalipse uma menção do santuário, o número 7, e a ideia então da criação que está por trás, porque a criação está por trás do santuário e a criação está por trás do número 7. Então o número 7 tem que ter em mente essa ideia, e vai mencionar aqui os céus e a terra, né? A gente já viu isso nos selos e as árvores. Então as árvores representando as pessoas, os céus e a terra representando toda a globalidade onde está as criaturas de Deus, no caso do pecado, né? Que somos nós, né? Os outros mundos, os outros lugares do universo não são mencionados porque não precisam serem julgados, né? Até porque não há pecado entre eles. E aqui a gente tem esse ciclo de 7. O primeiro ciclo de 7 são as cartas, que se destinam às igrejas e os problemas que essas igrejas têm, né? Essas congregações, né? Como se fossem sinagogas, né? Então, depois em seguida, nós temos agora a abertura dos selos, de um livro, né? Tem um selo, 7 selos. Então, esses selos, aí o 7º selo, quando ele é aberto, ele se desdobra em 7 trombetas. A abertura do 7º selo são 7 trombetas. E a mesma coisa vai acontecer agora com as trombetas. A última trombeta, ela não é mencionada a não ser lá no capítulo 16. Então, e aí quando a 7ª trombeta é tocada, aí aparece as 7 taças. Então, ou seja, e a ideia é que uma está dentro da outra, né? Como se fosse uma boneca russa. Exatamente. Bem colocada a tua posição, assim, a tua ideia, exatamente isso. Então, uma é consequência da outra, então elas estão interligadas. E o que a gente entende é que todas elas, as cartas, os selos, as taças, né, as trombetas, elas falam da mesma coisa, só que são perspectivas diferentes, só que da mesma história. Então é a história praticamente ali desde a chegada do Messias até o fim, o retorno dele, né? Ou seja, as duas ações que o Messias executa, né? O Talmud menciona, né? O primeiro Messias e o segundo Messias. O primeiro Messias, Ben Yosef, aquele que sofre, aquele que mostra o caminho do sofrimento, no qual os seus seguidores seguem, e depois vem o segundo Messias, o Messias, o Mashiach Ben David, que é o Messias glorificado. O primeiro vem como servo, o segundo veio como rei, né? Então, esses são os dois momentos do Messias aqui. No caso, não são dois Messias, mas é o mesmo Messias que executa funções diferentes. E a história aqui das trombetas, dos selos, das cartas, das taças, é exatamente para mostrar essa história. Então a gente tem uma linha e a gente tem 2 pontos, o inicial e o final. O ponto inicial é o sacrifício do Messias e o caminho que ele abre, e aí então a gente tem o ponto final, que é o retorno do Messias. Então aí você tem 2 caminhos, o caminho que já existia, que é o caminho do pecado, e o caminho que o Messias abre, que é o caminho da justiça. E aí agora no final ele vai vir para buscar aqueles que andaram pelo caminho da justiça, para que vão ser os que vão reinar com ele lá no trono lá dele. Enquanto que aqueles que foram pelo caminho que já existia, né, o caminho do mal, o caminho da injustiça, né, da iniquidade especialmente, esses então são destruídos, né? Porque agora o Olam Rabá, que é criado, que o livro de Apocalipse menciona, o mal já não existe mais, a tristeza já não existe mais. Então, o que está sendo apresentado aqui, a ideia do 7, a ideia das trombetas, é a ideia de um juízo, de um julgamento, o perdão, para aqueles que a gente até já viu isso na semana passada, que é o interlúdio. Quem subsistirá foi a pergunta de Apocalipse 6,17. Então, a resposta vem no capítulo 7, aqueles que são marcados. Essa é a esperança. Então, o mundo vai ser julgado e vai ser destruído. E aqui está apresentando agora o juízo de Deus, as pragas que vão recair sobre a terra e sobre todos aqueles que não são selados. Mas nós temos então a esperança de sermos selados se nós nos voltarmos para Deus e seguirmos a sua palavra e os seus ensinamentos. Agora no capítulo 10 de Apocalipse nós vemos
João recebendo um livrinho de um anjo que a gente já comentou, um anjo que tem características iguais às características do capítulo 1. E ele toma esse livro, ele come, ele é doce no início, amargo no fim, e logo em seguida vem uma ordem de Deus para que fosse medido o santuário, e temos ali um período de tempo de 42 meses. Qual é esse simbolismo do livro, da medição do santuário e desse período de tempo? Então, algo que a gente pode lembrar de uma referência é que na festa de Pêssar, festa da Páscoa, a gente tem um momento, né, que dos passos da Páscoa. Nós temos um momento que é o comer de um sanduíche, né, o sanduíche de Hillel, chamado famoso sanduíche de Hillel, né? E esse sanduíche é 2 matzot, né, que são o pão asmo, e aí se coloca o harosset, que é uma pasta doce, né, feita com nozes e suco de uva e maçã, e o maror, né, que é uma erva amarga. Então se divide o pão, né, ali metade do pão se coloca maror, a outra metade se coloca harosset, aí fecha o sanduíche, e aí então começa se comendo o amargo e depois doce, para lembrar, né, essa questão da escravidão, que a escravidão é algo que lembra algo ruim, algo amargo, né, algo ruim, mas que depois termina doce com a ideia da salvação. E isso é bastante interessante, né? O pão na Bíblia é um símbolo da Bíblia, né, da palavra de Deus, né, da própria palavra de Deus. Então pão, e aí aqui a ideia do amargo e doce, né? Só que aqui é o contrário, primeiro ele come doce, depois ele fica amargo, ao contrário, porque aqui é em questão da mensagem, né? Então, ou seja, envolve uma mensagem, mas tem muita relação com essa ideia da Pêssar, né? Embora isso aí da época de Hillel viveu antes de Yeshua nascer, e que formulou esse costume, né, de Pêssar, de se comer o sanduíche, mas tem a ver a ideia da mensagem. A mensagem aqui começa doce e ela acaba terminando amarga. Então significa que a mensagem ela é bem aceita inicialmente, e depois não significa que ela não seria aceita, mas alguma coisa acontece com a mensagem que ela não é digerida. Isso já aconteceu com outros personagens. Ezequiel, né, também come um livro, né, e também com o mesmo detalhe, né, a ideia do doce e do amargo. Então uma mensagem que ela é aceita, depois ela é renunciada. Uma mensagem que é bem interpretada, depois mal interpretada, né, ou mal compreendida, né? Então essa é a ideia do que está acontecendo aqui. Mas em seguida você mencionou sobre a mensura do santuário. Então medir o santuário, que também acontece com Ezequiel, o mesmo episódio, é também um símbolo de juízo, né? Então o juízo que está acontecendo. Então o que é a história, esse interlúdio aqui, que aconteceu também nos selos. Abre o 6º selo, tem um interlúdio aqui, e depois volta de novo para a abertura agora da sétima, abertura não, para o toque da 7ª trombeta, lá na abertura do 7º selo. Então aqui o que está sendo dito aqui é que o medir do santuário é um símbolo de juízo. Então, a ideia da medição, né? A vara serve para medir, serve para a ideia de julgar, né, de aferir alguma coisa, né? Então ver se está no padrão que foi exigido, ou que é exigido, ou que é pedido. Então aqui a ideia é exatamente a ideia de um julgamento. Então a gente tem uma mensagem que ela é compreendida corretamente, ela traz alegria, que é a doçura, depois ela traz um amargor, porque alguma coisa acontece com essa mensagem, e logo em seguida vem o julgamento, ou seja, vem um juízo que se é feito. E após o julgamento, após a menção do santuário, então vem as 2 testemunhas. E as testemunhas aqui, né, que não é mencionado, inclusive, né, praticamente o nome delas aqui, né? Uma testemunha tem a ver, tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, quando a gente vê nas escrituras quem é a pessoa que teve autoridade para transformar a água em sangue, foi Moshe. Então, uma testemunha nos faz lembrar Moshe, ou seja, Moisés. E aí depois a outra tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias. Exatamente. E o único personagem das escrituras
que também tem a ver com a ideia, aquela pessoa que fecha o céu, que tem autoridade sobre as águas, fazer chover ou não, é Eliarro, né? Eliarro. Então, Eliarro Hanavi, Então, nós temos aqui então, os personagens, aqui, as testemunhas, estão relacionadas com Moisés e com Elias. São os dois personagens. Inclusive, são os personagens que aparecem lá com Yeshua na transfiguração. Né? São os dois personagens. Por que Enoque não? Então, porque também a gente poderia dizer, Enoque também não foi arrebatado, trasladado, ou não poderia também aparecer, mas é porque ele não tem a conexão que esses dois personagens têm. Então, Moshe, quem ele é? Ele é o homem da lei, é quem nos trouxe a Torá, quem nos entregou a Torá, através de Deus nos entregou a Torá a nós. Passou, né? Deus passou para Moshe passou para Josué, passou para os anciãos, né? Para a Assembleia, e chegou até nós, toda a Torá, seja oral, seja a Torá escrita. Então ele é o homem da lei, ele representa a lei. Enquanto que Eliarro, ou Elias, ele representa aquele que anuncia a vinda do Messias, segundo o livro de Malaquias. E é até interessante que essa menção de Moisés e Elias juntos só aparece em 2 lugares na Bíblia. Aqui, Apocalipse 11 e... 3 lugares, né? Apocalipse 11, a transfiguração de Yeshua, e depois no Tanar só aparece em um único lugar, que é o livro de Malaquias, capítulo 4, que é onde fala, inclusive, que é da onde se tira a interpretação que Elias é aquele que vem para anunciar a vinda do Messias. Então aqui nós temos Elias, ele representa aquele que é o remanescente, que anuncia a vinda do Messias, e Moisés, que é o legislador, aquele que entrega a lei. Então, 2 coisas estão relacionadas: o retorno e a lei. 2 coisas. Essas são as testemunhas de Deus. Então, tu vê, quem são os remanescentes de Deus? Os 144 mil são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Ou seja, que acredita em Yeshua, no seu retorno, né? Que Yeshua para nós não importa o que ele fez mais, importa o que ele fará. O que ele fez já está feito, e a gente já sabe que somos justificados pelo que ele fez, através da fé nele. E é essa fé nele que vai nos trazer o privilégio de fazer parte do seu retorno. Só que só vão fazer parte do retorno aqueles que são obedientes à lei. Porque não adianta simplesmente eu ser justificado pela fé somente e continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz. Então, eu sou justificado pelo amor que Deus tem pelos seres humanos, mas ao mesmo tempo eu não estou qualificado a fazer parte dos seus salvos, porque eu não tenho amor para Deus. Então é uma troca aqui, embora, claro, o meu amor para com Deus é bem menor do que o amor dele para comigo, mas aqui é uma troca. Eu guardo a lei porque amo, e não para que eu seja salvo. Entende? Esse é o grande ponto. Então, eu guardo a lei porque amo, e o amor é exatamente o que o Messias fez por mim, o que Deus fez no Messias por mim. Então, exatamente são essas 2 testemunhas aqui, que é interpretado, né, Moshe como representante do Tanar e Elias como representante, Eliarro como representante da Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah é aquela que fala mais explicitamente do retorno do Messias, né, da vinda do Messias, da obra do Messias em si, de forma bem explícita, e Moshe que representa então todo o que o Tanar, né, as escrituras hebraicas são baseadas, que é baseada na lei, ensina na Torá. Então, e lembrando, só um detalhe, que na Parashá de Shofetim, que é a Parashá dos profetas, nessa Parashá, capítulo 18, capítulo 18, é que menciona sobre as 2 testemunhas. Então, para um julgamento ser válido, lembra que a gente está no contexto de julgamento. Aqui, as trombetas está falando de julgamento. Então, para o último julgamento, que é a última trombeta que vai ser mencionada no versículo 15 do capítulo 11, então nós temos as 2 testemunhas. Então, para um julgamento ser válido, no mínimo, deveria ter 2 testemunhas. Parashat Shofetim, que começa no capítulo 16, verso 18, vai até o capítulo 21 de Deuteronômio. Sim, só uma correção, né? Eu falei Shofetim, significa juízes, né? Então, fala aqui, né? Começa falando sobre juízes, capítulo de Deuteronômio 16, ele inicia ali falando sobre os juízes, só que dentro dessa ordem, né?
falando sobre juízes, vai falar sobre a questão das testemunhas. Quando houver um julgamento ali, o mínimo que tem que ter é 2 testemunhas. E aqui então o julgamento está acontecendo e as 2 testemunhas aparecem. As testemunhas de Deus, primeiro, a gente deve entender que é a sua palavra. Lembra lá que na história do rico e do Lázaro, né? Deixa eu retornar, né? O personagem fala, deixa eu retornar para a terra para anunciar as coisas que eu vi, que aconteceu. Aí qual é a resposta eu não lembro agora se é Deus ou Abraão que fala para ele, né? Não, ele já tem a lei e os profetas. Não adianta o que você falar, não vai adiantar, porque ele já tem as testemunhas que é necessário. Não precisa uma pessoa vir do além para falar o que ele viu lá no além, o que aconteceu lá, qual que é a história do que acontece depois. Não, já temos a lei e os profetas. É claro que essa história é mitológica, mas é só para representar exatamente isso. Não adianta se uma pessoa vier agora aqui anunciando toda a verdade, ele vai só ser reputado como um louco, né? Mas tudo que a gente precisa saber, as testemunhas que nós temos, é a lei e os profetas, ou seja, as escrituras, é a nossa testemunha. E, consequentemente, a maior de todas as testemunhas é a pessoa de Yeshua, e é aceitá-lo como a testemunha verdadeira de Deus ou não, né? Então, esse é o que qualifica o selamento, que é os mandamentos e a fé em Yeshua, e que é o que é representado por essas testemunhas aqui. Então as testemunhas irão, então só fazendo um retorno desse interlúdio aqui, o que nós temos? O anjo que aparece, e aí então o livrinho que representa a mensagem, começa doce, essa mensagem se amarga, porque ela não é bem interpretada. Depois vem um julgamento, um período de julgamento. Isso é dentro da história, né? A gente tem que entender que isso que João está vendo está acontecendo na Terra, está acontecendo no céu e na Terra. Ou seja, o que ele está vendo lá no céu é uma metáfora, né, que é profética, né, do que está acontecendo aqui na Terra, através de imagens simbólicas. Então, ou seja, aqui na Terra vai estar acontecendo o quê? Uma mensagem, nesse período depois da 6ª trombeta. Então vai aparecer uma mensagem aqui na Terra, virá uma mensagem, essa mensagem vai ser recebida doce, depois amarga, alguma decepção que essa mensagem vai trazer. Ela aparentemente parecia algo bom, mas depois ela se tornou amarga, porque foi mal interpretada possivelmente, ou não foi aceita corretamente, iniciou bem e terminou mal, e aí depois disso vem um julgamento, que é o período do santuário que está sendo medido. Então vem o julgamento, que é agora a ideia do juízo em si, que se inicia com mais força, porque agora a gente está chegando no fim, a 7ª trombeta vai ser tocada, então é o final. Quem está, quem não está, não está. É a questão das várias orações que são feitas no dia da expiação, né? Pedindo para o selamento no livro. Quem conhece a tradição judaica sabe que na Amidá, no dia da expiação, ou até mesmo, né, na semana aí, antes do dia da expiação, é inserido na Amidá umas porções adicionais. Entre elas, por exemplo, né, nessa semana, o Shabbat Teshuvah, que é o sábado do retorno, na Amidá de Shabbat Teshuvah, que ainda não é o dia da expiação, é inserido algumas leituras adicionais que não são lidas geralmente, né, nos outros sábados, né, nos outros dias na Amidá, que fala especialmente essas inserções sobre o Sefer HaChaim, né, ou seja, o livro da vida, e falando para que nós sejamos selados, que sejamos inscritos, né, e até inclusive esse é um dos cumprimentos do dia da expiação, que você possa ser inscrito e selado, né, no livro. Então aqui a mensura, né, do santuário, por causa o juízo está chegando, já está findando agora, as coisas estão acabando, estão se terminando. E aí então vem depois disso então as testemunhas. Então as testemunhas, que são aqueles que vão de fato marcar as pessoas, os que aceitam o testemunho dessas testemunhas, né? A verdade pronunciada por essas testemunhas, que representam em si, né, na ideia aqui do capítulo, né, Moisés e Elias, com seus dois bandeiras, né? Um levantando a bandeira da lei, o outro levantando a bandeira do Messias, né? Só, como eu disse, né, lembrando que a base para essa interpretação está essencialmente no livro de Malaquias, que é inclusive Elias, por exemplo, Malaquias capítulo 4. Então, Elias, por exemplo, Eliarro, é o personagem que aparece em várias cerimônias judaicas.
Então você tem, por exemplo, a Brit Milá, que é a circuncisão, existe uma cadeira para Eliarro, porque se acredita que, no caso na tradição atual judaica, né, se acredita que o Elias, se aquele garoto que está sendo circuncidado é o Messias, então Elias vai sentar na cadeira para anunciar que aquele ali é o Messias que chegou. A mesma coisa acontece na festa de Pêssar, na festa da Páscoa. Existe uma mesa com uma taça que é preenchida com vinho, com suco da uva, para Elias. Ninguém toma da taça, né? Se abre as portas e se canta ali, né? Eliarro Hanavi, Eliarro Hatishbi, Eliarro Hagiladi. Então, ou seja, Elias o profeta, Elias o Tisbita, Elias o Gileadita, porque se espera que ele venha, né, conforme a promessa anunciada em Malaquias capítulo 4, que versículo 4, na Bíblia comum, né, na Bíblia hebraica é diferente a numeração, mas assim, capítulo 4, versículo 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que muito semelhante ao que está acontecendo lá em Apocalipse. E essas são as duas únicas menções assim, dessa ideia de julgamento, e aqui a ideia do Elias e do Moisés. Então essas são as testemunhas, que é um anúncio, né, de que aqueles que se firmarem no testemunho desses dois personagens estão garantidos o seu selamento no livro da vida, que é o que vai acontecer agora na sétima trombeta. A sétima trombeta. Então é uma preparação aí para o fim. Eu desmarquei aqui, mas então o anjo toca a sétima trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja que agora é o fim, é o fechamento, é a conclusão de tudo. Então ele agora reina para sempre, não existe mais um conflito aqui, o conflito acaba e a verdade se estabelece. Aqui os 24 anciãos, né, se encontram sentados no seu trono. Aí agora começa um cântico, aí lembrando, semelhante agora ao que acontece lá em Êxodo, né? Você termina ali a Páscoa, né? Aí passa o Mar Vermelho, aí depois o capítulo 15 de Êxodo é o Cântico do Mar. Então eles cantam celebrando a vitória. Findou, acabou. O juízo se estabeleceu, né? Que lembra, os selados nas casas, que são a marca que era feita na casa, o anjo passou, veio a destruição sobre os egípcios, sobre todos aqueles que tinham a casa pintada, foram poupados, então vem a salvação. E aí agora a mesma coisa, a salvação e aí o cântico, né? Aí aqui acontece novamente, a ideia do cântico. Então, e aí lembrando, né, que Deuteronômio também tem um cântico, né? Deuteronômio 32, Razino. E lá, então, eles estão, agora é uma nova geração, que são os filhos daqueles que saíram do Egito, é um outro povo agora, é os filhos dos que saíram do Egito, e aí eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, e antes de entrar na Terra, de celebrar a vitória, de que eles finalmente chegaram, 40 anos depois, chegaram na Terra, eles cantam a Deus. Moisés canta, no caso é o cântico de Moisés, né? Então Moisés canta ali, celebrando também essa vitória, e também, claro, ali, para alertar o povo dos problemas que eles encontrariam, mas a ideia do cântico relacionada à ideia da vitória, né? Então a mesma coisa aqui, ó, eles vencem, então eles cantam, porque agora findou, o julgamento foi feito, o que estabelece aqueles que cantam, ou aqueles que rejubilam, né, que se alegram, é exatamente as testemunhas, né, é a mensagem do livro, permanecer nisso aí, e é o que finda. Então abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, no versículo 19, capítulo 11, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande celebrar. Então, como começou, termina também, né? Então, a ideia da conclusão, né, que Deus se estabelece, que a voz de Deus é ressoada, lembrando a voz de Deus que falava os mandamentos, e soa dessa forma, né, com relâmpagos, com vozes, com trovões, com terremotos, com grande saraivada. Mesma forma aqui também. Então, agora Deus se estabelece para sempre. Mas aí, nos próximos capítulos aí a gente vai retornar, tipo assim, flashback e flash forward,
flash forward, né? Então, ou seja, é para trás e para frente, para trás e para frente. É a ideia do livro do Apocalipse. A gente vai para frente, para o futuro, mas depois volta para coisas para nós e do passado. As ideias que João está mencionando aqui para nós estão no passado e outras no futuro, mas para João praticamente poucas coisas estavam no passado e muita coisa para o futuro. A mensagem das 7 trombetas também é uma mensagem de juízo, mas também é uma mensagem de esperança. Sim. Como eu disse, baseado na festa das trombetas, a mensagem é de arrependimento. Anúncio para que comece a se arrepender, porque o juízo está chegando. Então, ou seja, é uma mensagem primeiro de alerta, a trombeta representa alerta. Segunda, libertação, porque aqueles que ouviram, aceitaram a mensagem de alerta são libertos, né? Porque são selados e são escritos no livro e são libertos. São aqueles que têm condições de celebrar a festa dos tabernáculos, e aqueles que não têm são destruídos porque eles eram apedrejados. E nós temos também, como eu disse, a ideia do juízo. Então é o alerta, o selamento, a libertação, né? E o juízo sobre aqueles que não foram selados, né? Que é o grupo que é dividido aí, os selados e os não selados. Essa é a tripla mensagem das trombetas. Então, para nós, elas servem para anunciar, nos chamar a atenção para a voz de Deus. Onde estás? Como eu mencionei. Segundo, para que então nós possamos receber a alegria do som da trombeta. Não seja um som ruim, um som negativo para nós, né? Seja um som alegre, a fim de que nós então ouçamos as vozes das testemunhas e aceitemos o seu testemunho, aquilo que elas dizem para nós, a mensagem dos mandamentos, a mensagem do Messias. E o juízo recairá, isso é certo. Deus, a gente fala muito, tô vendo, João é um dos personagens que mais fala do amor de Deus. Deus é amor, só em João. Ele fala, o discípulo amado, é ele, um profeta carinhoso, né? Apesar de ser também chamado de filho do trovão, mas ele é um profeta carinhoso. Ele tinha um bom contato com Yeshua, ficou no sacrifício de Yeshua, ele ficou lá, né? Não fugiu como os outros, não ficou distante, ele estava lá, mas ele fala então do amor de Deus com bastante propriedade nas suas cartas, no seu evangelho, mas também no livro de Apocalipse. Olha, Deus é amor, mas ele é justo. Ele não vai deixar que Deus não fica à mercê do mal. Deus não fica à mercê dos ímpios. Deus, ele elimina o mal e ele está a favor dos justos. E aqueles que clamam, até quando, Senhor? Quem subsistirá? Então Deus vai fazer um fechamento, como tu disseste. O sacerdote, ele pega ali, o anjo sacerdote, né? Pega as orações dos santos lá do altar, né? Leva até o altar de ouro, né? O incensário, lá, o altar de incenso, e aí então intercede pelo Pai. Olha, e agora? O que a gente vai fazer? Esses são os teus justos. E aí eles estão clamando porque eles estão sofrendo. Então vem, calma, peraí, eu vou selar eles. Então vem o selamento e o anúncio, né? Como tu disseste. Vem o anúncio, o selamento, e então vem o juízo agora que o Pai executa. Deus está a favor dos justos, está contra os injustos. Basta da nossa parte é a nossa decisão. O alerta já está sendo feito, basta a gente decidir para qual caminho nós queremos seguir. Siga-nos nas redes sociais, BBT Manaus, no Facebook, Instagram e Twitter. Compartilhe nosso podcast Bet Midrash e o podcast do Rosh William, a Torá e eu. Nós estamos no SoundCloud e no Castbox.